Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste humilde canal. E neste vídeo nós vamos dar continuidade à aula 1. Se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar passando aqui acima nos cards e também na descrição do vídeo. Essa aula 1 se chama Excel do zero para iniciantes. São mais de 30 minutos de aula, então se você quer aprender do zero, se você é um iniciante, corre lá, assiste essa primeira aula e depois você pode vir para essa segunda aula aqui, tá? Eu vou deixar também os links aqui para vocês para facilitar. Bom, nesta videoaula então nós vamos usar ferramentas mais intermediárias. A intenção do Excel é sempre trazer automatização, né? Simplificar a sua vida e não fazer coisas manuais. Pelo menos essa é a minha ideia aqui para o canal, né? Trazer ferramentas e dicas, tutoriais que vocês vão ganhar tempo, né? Que é o que eu desejo para mim, eu desejo também ajudar você. Então só por isso eu já peço o seu like. Se você quiser me ajudar mais ainda, se inscreve aqui no canal, botão vermelho, gratuito, tá? Eu não cobro nada e não tenho cursos, então isso já vai ajudar bastante, é uma troca aí que a gente vai fazer, né? Eu troco por conhecimento e vocês me dão aí ajuda para crescer no YouTube. Então, como eu falei no início, né? Vamos fazer algumas coisas nessa planilha para deixá-la mais automatizada. Muito bem, temos aqui a nossa planilha da nossa escola com as notas dos alunos. Na primeira coluna nós temos os nomes dos alunos. Da coluna B até a coluna E, nós temos as notas 1, primeiro bimestre, nota 2, 3 e 4. E na coluna F nós temos a soma de todas as notas, né, de cada aluno. E na coluna G nós temos as médias também separadas aqui por linha de cada aluno. Então eu sei quanto que cada aluno teve na média, né, anual. E aqui na coluna H nós temos a situação do aluno, se ele foi aprovado ou reprovado. Essa planilha eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês baixarem. E se vocês quiserem acompanhar a aula, eu acho que fica bem interessante. Vou deixar aqui para vocês fazerem o download também, tá? Eu vou mostrar aqui então um atalho de formatação para vocês ganharem bastante tempo, que é esse atalho aqui na página inicial e nesse grupo aqui, área de transferência. Nós vamos usar a ferramenta pincel de formatação. Bom, digamos então que eu queira colocar uma formatação para alunos que têm a média abaixo de 7. No caso aqui, esse aluno teve 5,5 de nota, né, de média. Então eu vou colocar aqui que ele vai ficar em amarelinho, vou colocar que ele vai ficar em vermelho, em negrito, e se eu quiser eu coloco ele em sublinhado, como sublinhado. Então ele ficou dessa forma aqui. Para você não ter que fazer um por um de forma manual, esse atalho aqui é bem interessante porque você pode fazer automatizado. Então para fazer isso em outros alunos, né, com as notas menores que 7, podemos vir aqui na ferramenta, na página inicial, ferramenta pincel de formatação, clica uma vez nele, e aí você vai escolher aqui a linha que você quer. Vamos clicar aqui na Juliana, nessa coluna aqui na linha 7. Então, olha só, facilita bastante, né? Vou fazer a mesma coisa com outro aluno aqui que tem a média menor que 7, a Cristina. E clicar novamente aqui para o João Roberto, que é o primeiro aluno aqui da nossa planilha. E para desfazer tudo que eu fiz é muito simples, basta vir aqui em cima e voltar. Ou também pode fazer um comando no teclado, Ctrl mais Z. Ctrl Z, ele vai fazer a mesma função, vai desfazer todas as alterações. E se eu quiser também desmarcar, vejam que ele está marcando aqui, né? Está selecionado. Eu clico com ESC no teclado, ele vai desaparecer a nossa seleção. Agora a gente vai aprender formatação condicional. Mas calma, não fica nervoso com esse nome estranho, porque formatação condicional nada mais é do que você formatar uma célula conforme um critério estabelecido, tá? Fica tranquilo que a gente já vai entender isso. Então, para fazer formatação condicional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o intervalo de células que eu quero aplicar a minha formatação condicional. E para fazer isso, então, vamos selecionar a coluna B, né, que é a nota 1 dos alunos, até a coluna E. Então, da B até a E, selecionei. Vou tirar o dedo do mouse do lado esquerdo, né, do botão esquerdo do mouse, vou soltar o mouse, beleza?
E para fazer formatação condicional é em página inicial, no grupo estilos e depois em formatação condicional. Vou clicar aqui em formatação condicional e nós vamos aplicar uma formatação de cores, tá? Escalas de cor. Então eu vou vir aqui embaixo e vou escolher um modelo de escala de cor que vai ser esse primeiro aqui. E vejam que quando eu passei o mouse sobre essa escala de cor, ele já preencheu as cores ali para mim. Então essa regra é o seguinte: as cores verdes são as mais altas, então vejam que as notas 9 e 10 estão mais verdes. Nota amarela ficou mais intermediário, né? E as notas vermelhas são as notas mais baixas, no caso ali 3,5, 4,5, 5. Então vou deixar essa daqui selecionada, tá? Então temos aqui uma regra, né, de formatação condicional nesse intervalo aqui que nós estabelecemos. Esses daqui não estão na regra, a gente não colocou, tá? Só colocamos esse grupo aqui, nesse intervalo de célula. E se eu digitar aqui, por exemplo, 3,5 nessa célula, será que vai mudar de cor? Vamos ver, 3,5. Olha só, ele já muda automático, então você não precisa ter que refazer essa formatação condicional, né? Eu vou colocar a nota que estava antes, acho que era 7, não, 6,5, vamos colocar 6,5 ou 6 aqui, tá? Então vejam que conforme você vai colocando as notas, já vai alterando também as cores. Para você voltar, você tem a opção de voltar aqui, mas eu quero mostrar um outro modo que vai te ajudar também. Você pode vir aqui em formatação condicional e excluir essa regra. Então vem em formatação condicional, vem aqui, ó, gerenciar regras ou limpar regras, né? Limpar regras das células selecionadas. Então para fazer isso eu tenho que selecionar as células primeiro, né? Então vou clicar aqui na célula, vou arrastar esse intervalo aqui, né, que nós colocamos a formatação condicional. Venho aqui em formatação condicional, limpar regras de células selecionadas. E aí limpou, tá? Se eu quiser fazer de outro modo, eu vou dar um voltar aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Se eu quiser fazer de outro modo, eu posso clicar fora aqui, em qualquer lugar da planilha. Venho aqui em formatação condicional, gerenciar regras. E aqui nós temos a nossa regra, tá? E aqui eu posso excluir também, eu seleciono aqui, ó, esta planilha, tá? Que é dessa planilha que nós estamos tratando. E posso excluir aqui também. Então eu posso excluir regra aqui, e excluir aqui, e aplicar, vejam que apagou também. Então tem dois modos de fazer a exclusão da regra, né? Você pode também limpar a regra aqui, ou excluir a regra aqui no gerenciar regras. Então no caso, como nós não temos nenhuma regra aqui, não vai aparecer nada, né? Vejam que está tudo em branco, não tem nada aqui. Então esses são os dois modos aí para você também fazer a exclusão das regras de formatação condicional. Vou dar um OK aqui. Vamos aplicar novamente uma formatação condicional, e a mesma coisa de antes. Vamos escolher um intervalo onde nós queremos fazer a formatação condicional. O intervalo é da coluna B, né, até a coluna E. É dessa célula aqui até a célula que está aqui embaixo. E todas as outras células não vão ser afetadas pela formatação condicional, só o que estiver dentro desse intervalo aqui, tá? E vou clicar aqui em formatação condicional. Só que dessa vez a gente não vai usar escalas de cores, né, como a gente usou aqui. Nós vamos usar regras de realce das células é maior que. Então tudo que for maior que 6.9, eu quero que tenha uma formatação condicional. Então vejam que já ficou vermelhinho ali, porque já preencheu automático. Então aqui tem vários tipos, você pode colocar preenchimento verde e texto verde escuro, tá? Tem aqui preenchimento vermelho claro. No meu caso, eu quero que os alunos que tiveram notas maiores que 6.9 fiquem em verde. Então, eu posso usar esse daqui, ou se eu quiser, eu posso fazer também um formato personalizado. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou clicar aqui em formato personalizado e eu quero que quem tirou nota maior que 7 tenha o fundo verde, tá? Que seja na fonte, eu quero que seja negrito. A cor do texto eu quero que seja branco. E aqui em número eu posso colocar, por exemplo, geral, ou eu não posso colocar moeda, né? Porque a gente está falando de notas de alunos. Se fosse uma outra planilha de valores, eu poderia colocar número ou outro tipo de dados aqui, né? Eu vou colocar geral aqui, tá? Para selecionar geral. E vejo que quando eu vou clicando aqui, vai mostrando aqui para mim como que vai ficar. Na verdade, nós vamos escolher número, tá? Que vai ficar com a formatação 6,00.
que são eu vou deixar 2 casas decimais depois da vírgula. Então isso tudo aqui eu consigo configurar aqui na formatação condicional. E também depois, fora da formatação condicional, eu consigo fazer. Então beleza, eu quero então que seja o fundo verde com a letra branca em negrito. Já fiz as alterações aqui. Vamos dar um OK para ver como que vai ficar? Olha só que legal. Então todos os alunos que tiveram notas maiores que 6,9, eles vão ter essa formatação aqui, ó, 7, como vocês estão vendo, ficou tudo em verdinho aqui, né? E agora eu quero criar uma nova fórmula. Eu vou dar um OK aqui para vocês verem, né? Clico em OK. E agora eu quero colocar uma nova formatação condicional. Eu posso colocar mais uma formatação condicional em cima desse mesmo intervalo. E a mesma coisa aqui, né? Vou selecionar tudo, da coluna B até a coluna E. Venho aqui em formatação condicional, regras de realce das células. E agora eu quero menor. Menor do que? Olha só, já ficou vermelhinho aqui, né? Então as notas que são menores que 6,9, eu quero que sejam vermelhas, que fiquem vermelhas aqui. Então eu tenho aqui texto vermelho, eu tenho as opções aqui, vermelho também, mas eu quero fazer personalizada. Então vou mostrar para vocês como fazer. Formato personalizado. Vou colocar esse vermelho aqui, quero que fique com esse fundo. Quero que fique com a cor branca, então vou colocar aqui o texto, né? O texto branco. E quero que fique em negrito, tá? E aqui em número, eu quero que fique número, né? Com 2 casas decimais. Se eu quiser colocar mais casas, eu tenho também a opção, mas eu vou deixar só 2, né? Normalmente notas de alunos é 2. Como estamos falando de notas de alunos, a gente está usando aqui o tipo de dado número, mas se você estiver fazendo uma planilha de valores, em reais, pode usar contábil, por exemplo. E aí ele vai colocar o cifrão dos reais aqui, né, do símbolo da moeda. Nesse caso aqui, vamos usar o número mesmo. Então, eu vou dar um OK para a gente ver como que vai ficar. Vou clicar aqui em OK. Olha só que legal. Vou clicar aqui em OK novamente. E vejam que massa que ficou essa planilha. Então, todos os alunos que têm notas menores que 7 ficaram vermelho, como vocês estão vendo. E os alunos que têm notas maiores que 7, 6,9 na verdade, né? Alunos que têm notas maiores que 6,9 ficaram em verdes. E o que acontece se eu digitar uma nota aqui no teclado? Vou digitar aqui para o Luiz Adriano, esse aluno aqui. Vou digitar uma nota menor que 6,9. Vou colocar 6,5. A gente vai ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui uma nota para ele, 7, para a gente ver se vai mudar. Então, olha só, mudou, né? Ficou verdinho. Então, é dessa forma que você trabalha com formatação condicional. Se você quiser alterar alguma coisa dessa formatação condicional, basta vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras, e aí você consegue alterar essas regras aqui, ó, no gerenciamento de regras. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo formatar de outra cor, por exemplo, ou outro tipo de moeda, enfim, você consegue fazer novamente e não precisa excluir e fazer de novo. Você consegue alterar a sua fórmula aqui, tá? No campo gerenciador de regras de formatação condicional. Vamos clicar aqui para fechar. Vamos fazer novamente aqui, ó, formatação condicional, gerenciar regras, e você tem tudo aqui, tá? Dá para gerenciar as regras. Eu posso excluir também essa regra, então vamos clicar aqui em excluir regra e excluir regra. E vou clicar aqui em OK. E vejam que agora nós não temos mais nenhuma regra, né? Para voltar, vamos voltar aqui, pronto. Aí você já tem todas as regras definidas aqui, bem simples. Vamos fazer também uma formatação condicional para a média dos alunos. Então vou selecionar todo esse intervalo aqui, OK? Venho aqui na guia página inicial, no grupo estilos, vem em formatação condicional e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou clicar aqui em regras de realce das células, é maior do que 6.9. 6.9 ele já está maior que 6.9, ele está aprovado, né? Vou clicar aqui em formato personalizado e aí vou fazer a mesma coisa, vou escolher aquele verde ali. Vamos selecionar também a fonte cor branca em negrito, né? E o número aqui eu quero colocar em número de 2 casas decimais. Vou dar um OK aqui e novamente vou dar um OK. Então vejam que eu tenho 3 alunos aqui que tiraram notas maiores que 7. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para os outros aqui, né? Vou aplicar uma nova regra, regras de realce. Agora menor, 6.9. Posso colocar menor que 7 também, menor que 7. E vou colocar aqui formato personalizado.
venho aqui em número, né? Coloco 2 casas decimais, escolho a fonte, a cor que eu quero do meu texto é branco também, em negrito. Aqui em preenchimento eu vou colocar vermelho e vou clicar aqui em OK para ver se vai dar certo. Então, vou dar um OK novamente, vejam só. Então, eu tenho a média aqui, quem está em vermelhinho aqui é que tirou nota menor que 7, né? E quem está em verdinho tirou nota maior que 7. Basicamente é isso. Então, tem 3 alunos aqui que passaram de ano. Conforme a regra da minha escola, maior que 7 passa, então a maioria reprovou. E dá para fazer isso também de uma outra forma aqui, para saber quem foi aprovado e quem foi reprovado, com uma forma igual C. Então, olha só. Eu vou aplicar uma fórmula aqui, igual C. Abre parênteses. Seleciona a célula, igual C. O valor que está dentro dessa célula for maior ou igual. Então, eu vou clicar aqui no maior ou igual a 7, ponto e vírgula, abre aspas, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, ele será reprovado. Reprovado. Ponto e vírgula não, abre parênteses, né? Abre aspas, fecha aspas. Beleza. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Se o conteúdo da célula G3, que é 6,5 aqui, né? Se o valor que está dentro dessa célula ele for maior ou igual a 7, significa que vai ser aprovado, tá? Caso contrário, reprovado. Isso aqui é um teste lógico, tá, pessoal? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui nessa videoaula para não ficar tão avançado. A intenção aqui é deixar meio intermediária essa aula, mas nas próximas aulas a gente pode trabalhar um pouco mais sobre essas fórmulas. Mas basicamente, essa fórmula igual a C é um teste lógico, né? Se o resultado desse teste lógico for verdadeiro, vai ser um valor X. Caso contrário, vai ser outro valor. É basicamente isso que eu fiz aqui em cima, tá, pessoal? Então é importante vocês entenderem a lógica da fórmula e não fazer por acaso, né? Então, para não ter que fazer de novo, eu posso só dar 2 cliques aqui e vejam. Agora eu tenho aqui os aprovados, tá? E os reprovados, automático. E para fazer um filtro aqui, é bem simples também, tá? Eu posso clicar nessa primeira célula aqui do cabeçalho, onde eu quero aplicar o filtro. Eu venho aqui em dados, né, na aba dados, e venho aqui ó, no grupo classificar e filtrar, e posso aplicar um filtro. Quando eu aplico o filtro, ele aplica o filtro toda a linha aqui, tá? Até onde tem informação. Então vejam que eu cliquei nessa célula, deixa eu voltar aqui, ó. Eu cliquei nessa célula, nome do aluno, e ele aplicou o filtro em todas as colunas aqui que tem dados. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o teste, vou colocar teste no lado também, ele vai aplicar o filtro também nessas duas aqui. Então, olha só. Ele aplicou também, tá? Vou voltar aqui. Se eu quiser aplicar filtro só em uma, também dá. Só em uma ou em 4, vou clicar aqui em filtro e vejo que ele aplicou só nesse intervalo, porque eu selecionei só esse intervalo. Nesse caso, eu quero filtrar tudo mesmo, tá? Então, clico na primeira linha aqui, na célula A2, né? Vou clicar em filtro. E agora eu vou fazer o filtro aqui. Qual é o filtro que eu vou fazer? Eu quero só os aprovados. Então, clico aqui, nessa setinha aqui, e vejo aqui embaixo que eu tenho aprovado e reprovado, né? Então, tiro tudo e seleciono só aprovado, tá? E vou clicar em OK. Então, tenho 3 alunos aqui com nota com a média maior que 7 que foram aprovados. Se eu quiser ao contrário, clica aqui, vem aqui, desmarca esse e marca o reprovado. Então, clica em OK. E aí você vai ter todos os alunos reprovados, tá? Se você quiser limpar os filtros, você tem a opção de clicar aqui e limpar filtro de situação, ou clica aqui em qualquer lugar dessa linha aqui e clica aqui, ó, limpar filtros, tá? Se você quiser tirar o filtro, bem simples também, clica aqui nessa linha aqui e remove o filtro, só clicar nele, ele já vai remover, ok? Eu vou deixar com filtro porque eu vou deixar essa planilha, eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês treinarem, começar a usar, podem até fazer as aulas aqui conforme a planilha. Então é só clicar no link e vai baixar a planilha, né? Eu vou colocar no Drive para vocês. Só por isso eu já peço o seu like aqui no vídeo, para ajudar o crescimento do canal.
Se você quiser deixar comentários, sugestões, pode deixar, fica à vontade, comentários construtivos, claro, né? Então deixa comentários aqui que eu vou avaliar. E sugestões também para novos vídeos. O canal aqui ele está começando, né, a crescer, então me dá uma força aí. Eu tenho certeza que vai me ajudar também, tá bom? Encerramos a aula, vou fazer uma nova aula sobre outros assuntos aqui de Excel, então acompanha aqui o canal. Um forte abraço, espero ter ajudado você, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.